Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, aqui, Gersinho, aqui ou aqui, ali, né? Todo dia eu me perco aqui. Ó, está no ar, programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Opinião que vai até às 8h30. Satisfação estar de volta com você. Como vai? Vai bem? É a véspera de feriado, né? A cidade está aí empolvorosa porque muita gente se programando para dar uma esticadinha aí, né? Procurando vários destinos, dentre eles o mais procurado, suponho, pelo que eu percebo aí, é um retirozinho para ficar longe um pouco da balbúrdia, do trânsito, da correria, etc, etc. E nós aqui trabalhando, programa ao vivo, programa Opinião ao vivo, com você e por você, quinta, 17 de abril de 2025. E a gente está aqui, apostos mais uma vez, professor Lorenberg e eu, e principalmente você, a razão maior do nosso programa. Entendeu? E é uma grande verdade, porque o Lorenberg vai falar isso daqui a pouco. Ele não sabe falar outra coisa na abertura, senão isso. Sabe por que ele fala isso? Porque é uma grande verdade que a gente está aqui já há 5 anos com você, que é a razão maior do nosso programa, do nosso trabalho. E é muito bom ter você em nossa companhia. Tá certo? Ou não? Estou certo ou estou com a razão, Lorenberg? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa, você está certo e com a razão, viu, Paulo? E hoje foi um dia bacana. Hoje, assim, apesar de muita gente... Eu andei de Uber hoje, andei por meio do transporte de aplicativo, né? E o rapaz me dizia que choveu em algumas partes da cidade aqui. Só que lá na minha região não choveu assim não, né? Nem vi um chuvisco nem nada. Choveu na tua região? Não, na minha região lá não choveu nada, não. Então, e nem o céu estava propenso a chover não estava na escuro, minha área tava, ali, na minha região ali, não tem nada. Aliás, tem um serviço que foi falado aqui pelo coronel Alexandre, que é o secretário da Defesa Civil aqui de Cuiabá. Tem um serviço da prefeitura que, se você tiver algum tipo de dúvida, por exemplo, eu quero saber se vai chover na minha região, Morada do Ouro, ou no meu endereço. Na verdade, tem que ser no endereço exato. Você manda o quê? Você manda pelo SMS lá uma mensagem falando, mostrando ou informando o CEP aí da sua residência, e eles, da Secretaria da Defesa Civil, eles mandam as informações se vai chover ou não aí na tua região. Eu só não tenho de cabeça aqui, vou até procurar participar para informar ao longo do programa de hoje, que nessa época onde as águas estão constantes, não é? Dizem que terminariam no final de março, mas eu acho que está meio desengonçada a coisa, então é provável que tenhamos aí mais águas nos próximos dias aí, pelo que a gente observa, né? Também não estou aqui dando uma de meteorologista, porque essas informações precisas eu não tenho. Forma com água, sem água, com chuva, sem chuva, com sol, com estrelas, enfim, ou sem, nós estamos aqui com o programa Opinião e ao vivo com você, não é? Eu quero começar aqui pelo Lorenberg. Teve uma movimentação lá no Parlamento Estadual que os nossos deputados aprovaram, criaram aí uma frente parlamentar evangélica para defender interesses religiosos. Eu acho importante ter essa frente, como acho a frente parlamentar de qualquer segmento, qualquer setor. Eu acho que todos precisam se organizar. Lá na Câmara Federal não tem bancada disso, bancada daquilo, bancada... E é importante que eles se organizem e que eles defendam seus interesses, que os interesses são daqueles que os elegeram, não é?
E agora tem mais esse lá, mais esse segmento, né, mais essa ferramenta para esse segmento, para mais um segmento, criada lá no parlamento. Eu queria que você desse Lourenberg, com sua vasta experiência aí, né, de análises do panorama político, e se isso, na sua avaliação, faz a diferença, se não faz, porque eles estão tentando afunilar a discussão para que possam, por meio dessa discussão, produzir melhores resultados. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, veja, na Assembleia Legislativa tem uma frente parlamentar agropecuária. Ou pelo menos até onde eu sei, são 15 ou 16 parlamentares que fazem parte dessa frente. E agora criaram a frente evangélica. Nada contra os evangélicos, ao contrário. Ao contrário. Eu tenho o maior respeito por todo mundo. Por todo mundo. Mas a minha pergunta é de alguém que estuda o jogo político já há muito tempo. Quando que a Assembleia Legislativa vai criar uma frente parlamentar do povo, da população? Quando que vai criar? Porque, veja, nós somos 3,6 milhões de pessoas. E essas pessoas, quem irá representar essas pessoas no parlamento estadual? Se eu tenho uma frente para a bala, aí eu tenho outra frente para frente evangélica, aí frente agropecuária, quem que vai representar o conjunto da população? É essa a pergunta, amigos, porque, veja, eu vou provocar o amigo para repensar isso. Só para a reflexão nossa. Veja, os parlamentares foram eleitos e, ao tomarem posse, eles representam o conjunto da população mato-grossense. Indistintamente, indiferente se eles são cristãos ou não são cristãos, se eles são judeus ou não são judeus, se eles são muçulmanos ou não são muçulmanos, para representar o conjunto dessa população. Ora, se esses representantes do conjunto da população, que eles fizeram campanha durante todo um período, pedindo voto da população, pedindo voto do eleitorado, indistintamente. Quando tomam posse, eles segmentam o seu trabalho. Para aí, amigos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, mas isso não está acontecendo hoje. Há muito tempo já acontece isso. Há muito tempo. No Congresso Nacional, há muito tempo tem essas bancadas. O partido político no Congresso Nacional perdeu a sua voz e perdeu o seu sentido dentro do Congresso Nacional. Porque um parlamentar, por exemplo, da frente parlamentar da bala, ele ouve e dá muito mais atenção ao grupo dele do que ao seu partido. Ele dá muito mais atenção a essa frente do que, ou qualquer uma outra frente, do que o conjunto de eleitores que eu elegeu. Está tudo errado, amigos. Está tudo errado. Mas o que eu estou falando aqui não vai surtir efeito porque isso dá voto. Isso dá voto. Aí o amigo traz para mas professor, a frente parlamentar evangélica, ou se criasse uma frente parlamentar católica, ou se criasse uma frente parlamentar judeu, e assim por diante, ou a frente parlamentar das igrejas afrodescendentes, estaria na mesma situação. Aí você vai falar, você está criando isso porque para evitar, para impedir a perseguição religiosa. Amigos, de vez em quando eu leio a Constituição Federal. E de vez em quando eu também leio a Constituição Estadual. Até porque, lá na minha mesinha onde eu trabalho em casa, tem o computador no meio, à minha esquerda tem a Constituição Federal,
à minha frente tem a Constituição do Estado e ao meu lado direito tem o Dicionário da Língua Portuguesa. Enquanto a lei orgânica do município, tanto de Várzea Grande, quanto de Rondonópolis, quanto de outros municípios grandes, sobretudo, estão no computador. E lá no artigo 19 da Constituição Federal está muito claro isso, amigos. Mas muito claro isso. Então não precisa criar uma frente para evitar, para impedir que haja perseguição. Está lá na Constituição Federal, basta cumprirmos a Constituição. Então, veja, voltando para a questão principal. Amigos, o conjunto de 24 deputados estaduais foram eleitos para representar 3,6 milhões de pessoas. Agora, e não segmento A, segmento B, segmento C. Agora, se tem uma camada do segmento da sociedade fragilizada, se esse segmento da sociedade é fragilizado, precisa de uma força política, cria-se uma comissão. Percebe, amigos? Na Assembleia Legislativa são 15 comissões permanentes. Aqui na Câmara Cuiabana são 23 comissões. Então, cria-se uma comissão para atender um segmento da sociedade fragilizado. O Lorenberg, eu concordo parcialmente com o que o professor colocou, não vou concordar 100%, porque tem algumas observações que, no meu modo de sentir, de ver, né, fazem necessárias. Algumas questões que se fazem necessárias. Por exemplo, eu não me permito compreender que os 24 não representam o conjunto da sociedade. Eu entendo que a bancada lá no Congresso, por exemplo, lá na Câmara, bancada da bala, eles não representam só aqueles que comungam das ideias deles, que tem que ter arma, tem que ter, ou que eles representam só aqueles que buscam por melhores condições na segurança pública. Não, eles votam tudo. Agora, eles centram a atenção porque convencionou-se ali, entendeu-se ali, por meio dos ou estudos deles internos, ou de cada um tem uma realidade, e se eles colocam tudo na mesa, realmente a gente precisa centrar esforços para representar com maior força o segmento da segurança pública, que hoje tem religiosos, a bancada religiosa, a bancada da Bíblia, mesma coisa. Aqui na Assembleia Legislativa, mesmíssima coisa. Então, eu acho que eles votam, agora se estão representando a contento, aí são outros 500. Pode ser que aos olhos de um não estejam, aos olhos de outros estejam. O fato é que eles são 24 aqui no estado de Mato Grosso, são 24, eles votam tudo, votam a favor ou contra das mensagens do governo, apresentam ou não suas proposituras individuais, eles estão sempre votando. Aí não vou entrar no mérito da qualidade do voto deles, enfim. Eu particularmente acho interessante ter as comissões, como acho também que deveria ter, por exemplo, aquele grupo parlamentar da causa dos homossexuais, não é? Que eu não sei qual que é o nome, né? Comissão que fala. Só Mato Grosso que não tem, Mato Grosso e Paraíba que não tem. A questão da Comissão dos Direitos Humanos que envolve essa só comissão. Mato Grosso que não tem. Mato Grosso não tem. Então eu já defendo que teria que ter. Teria que ter. E não entro no mérito de se é bom, se não é. Existe uma camada da sociedade que precisa dessa atenção específica. Que não é o caso dos cristãos. É totalmente diferente. Não estou fazendo comparação, não. Aliás, eu nem vou entrar no mérito. Estamos num país laico, não é? Cada um, embora eu seja cristão, mas eu acho que tem que ter a comissão dos cristãos, dos religiosos. Sim, acho que tem que ter, como tem da agropecuária, tem que se organizar. Quanto mais organizada for a ação parlamentar, melhor.
Agora, não pode deixar de compreender o macro, né? Eles são deputados, são parlamentares por todo. Então, é nessa parte só que eu divido do Lorenberg. E essa questão que eu citei aqui o exemplo, por exemplo, é bom. O exemplo dessa comissão que não existe, né? Que deveria existir, para dar um olhar maior, mais minucioso à causa dos homossexuais. Não existe no estado de Mato Grosso. Deveria existir. Deveria existir. Porque quando se faz isso, se afunila a atenção, você mira a sua atenção parlamentar e ações parlamentares para buscar soluções para aquilo que há de problema hoje. A violência contra a mulher, idem. Tem que ter uma comissão da mulher, lá tem, não é? Dos povos afrodescendentes, tem que ter, acho que também tem. Então, eu defendo essa organização interna deles lá, só não pode perder o macro, né? Que no Lorenberg falou, são 3,6 milhões de mato-grossenses que precisam que as políticas uniformemente sejam tomadas, sejam feitas, sejam adotadas. Por conta disso, entendo que deve segmentar, sim, sem abrir mão do macro, que é aquilo pelo qual o eleitor foi à urna, votou lá para o cara trabalhar pela saúde, educação, etc, 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 etc. Lá em casa eu não sou tão estudioso da Constituição assim, lá na minha frente tem uma Bíblia, que eu sou cristão, orgulhosamente, à minha direita tem uma Bíblia sagrada, à minha esquerda, logo assim, tem uma santa, que é a Nossa Senhora de Fátima, de quem eu sou devoto, e tem um computador na minha frente, que é onde eu encontro a Constituição estadual, federal e as informações todas, porque a internet abre para o mundo, né? Então está tudo lá, tudo juntinho lá. Só que eu não sou tão estudioso como o Lorenberg. O Lorenberg, ele é maluco, ele entra lá e vai, ele é daquele que busca realmente os detalhes da coisa, porque também vive disso, é professor e tudo mais, né? E está aqui dando opinião diariamente também, precisa ter mais exatidão nas suas análises. Eu só estou aqui dando os meus pitacos somente. Você quer acrescentar mais alguma coisa nesse assunto, nesse aspecto? Meu amigo Paulo, veja, se você cria uma frente parlamentar para um determinado segmento da sociedade, você é obrigado a criar frente parlamentar para tudo. Frente é diferente de comissão. Comissão é uma coisa, frente é outra coisa muito diferente. Eu não falei que são iguais, eu só citei grupo parlamentar. Eu só tô afirmando isso e eu volto a insistir numa pequena pergunta. Quando que a Assembleia Legislativa, quando que o Congresso Nacional vai criar uma frente do povo para atender o conjunto do povo? Quando? Porque quem elege todos eles é o conjunto do eleitorado. Não é um segmento A, B ou C. Por que eles adotam isso, amigos? Por causa de voto. A gente não pode ser ingênuo, e nem eu sou bobo bastante, para esconder isso. Existe uma camada, e eu acho isso importantíssimo, uma camada da população crescente de cristãos, há uma população crescente de evangélicos. Eu tenho gente na minha família que é pastor. Então eu estou querendo alertar isso para deixar as coisas muito claras. Eu tenho um filho que é evangélico. Ok, amigos? E eu conheço todas as igrejas evangélicas antigas, porque eu já frequentei todas elas. Além de ex-alunos que eu tive. Eu estou falando isso porque não tem sentido um parlamento criar uma frente parlamentar para isso ou para aquilo. Cria-se uma frente parlamentar para defender o conjunto do eleitorado. Mas essa frente, isso que serve. Essa frente já existe, que é o conjunto dos 24. Mas não, eles não representam a população. Aí a questão do Esse mérito, é o problema. Aí a questão do mérito que eu falei, o mérito, né? Se eles estão representando exatamente, aí são os 500. Entendeu? Né? Por que eles não estão representando? Porque eles criaram um segmento para voto, para eleição. É preciso que as pessoas que não pertencem a um segmento A,
há um segmento B, há um segmento C, não votem essas pessoas. Votem outros. Simples, eu vou amigo. para o intervalo comercial, o programa Opinião está no ar, ao vivo. A gente volta no instante só. Olhando aqui no nosso GD, Caroline está empolgada, ela colocou 689 notícias para eu ler aqui do GD. Paulo, o que é GD? Eu estou aqui boiando, você está falando GD. GD é o apelido carinhoso, na verdade são as iniciais de Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br, tem tudo que você precisa saber, as informações certinhas, fidedignas, apuradas pela melhor equipe de jornalismo de Mato Grosso. Isso eu falo sem medo de errar, porque, de fato, lá no nosso GD, também na Gazeta, que é a Vila Real, que é na Rádio Vila Real, que é na Rádio Gazeta FM, todo mundo ali trabalhando para melhor informar você, não é? Por exemplo, no GD de hoje, tem algumas aqui que a Caroline nos prestigiou aqui com seu esforço de mandar 689 notícias aqui. Olha só, moradores da capital, vai aparecer aí? Não, se aparecer me ajuda. Moradores da capital, falar comigo do ponto, que senão eu não vou escutar. Moradores da capital vão ter que atravessar a ponte, aquela ponte ali, a ponte antiga, né, para adquirir o tradicional peixe santo. Isso porque, pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Cuiabá não vai realizar a venda de peixe nessa sexta-feira, ato então que costumava oferecer o pescado, né? Essa venda de peixe, então, quem quiser comprar vai ter que atravessar a ponte lá em Vargem Grande, porque, de acordo com o prefeito Abílio, a decisão foi tomada por conta do alto custo do produto, pela falta de infraestrutura adequada para garantir a comercialização. O Abílio diz o seguinte: no ano passado também não teve. A prefeitura sempre vendia o peixe e conseguia ter um peixe com preço mais acessível. Desse ano, o que ocorre? O produto está muito caro e a prefeitura não tem uma infraestrutura adequada para poder fazer, fecha aspas, segundo o prefeito Abílio. No ano passado, a programação também foi suspensa pela gestão municipal, lembrando que ano passado ainda era Emanuel Pinheiro, hein? Foi suspensa no ano passado após a empresa que forneceria o peixe desistir do contrato firmado com o município. Em entrevista à imprensa, o Abílio alegou que há muitas ações de venda na cidade, muitas opções de venda na cidade, como alternativa para a população. Além disso, destacou as exigências mais rigorosas da vigilância sanitária para a venda de produtos de origem animal. Também aí no GD, a Câmara de Vereadores de Cuiabá aprovou a extinção da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, ARSEC, e a criação da Cuiabá Regula, que irá fiscalizar e regulamentar os serviços públicos delegados da capital, como o transporte coletivo urbano e também o saneamento básico. O projeto tramitou em regime de urgência e a votação seguiu a toque de caixa, sendo 23 votos favoráveis e 3 contrários.
Durante a discussão, os vereadores Jefferson Siqueira, que é do PSD, e Dídimo Vovô, do PSB, se colocaram contrários ao projeto, alegando que o prefeito Abílio Brunini, do PL, estaria aumentando os cargos e criando verbas indenizatórias para os diretores. O vereador Adevair Cabral, do Solidariedade, também votou contra o projeto. Já o líder do prefeito, Dilemário Alencar, da União Brasil, negou que haja aumento na nova agência e que, segundo ele, a mudança ajudará na fiscalização efetiva que poderá impedir aumentos abusivos na tarifa da água e do transporte público. Segundo ele, abre aspas, a diretoria reguladora é um órgão deliberativo máximo da Agência de Fiscalização e Regulação dos Serviços Públicos Delegados do município de Cuiabá. Cuiabá regula, composta por quatro membros escolhidos e nomeados pelo prefeito da capital. Então, dá um clique aí que tem mais informações sobre isso. Tem outra aqui também, por falar em Abílio, o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, ele minimizou a nomeação de Antônio Roberto Poças de Carvalho para a Secretaria de Gestão Fazendária de Várzea Grande. O anúncio foi feito pela prefeita Flávia Moretti, que é do PL, nesta terça-feira, dia 15. Causou repercussão pelo fato de Poças ter ocupado a Secretaria de Fazenda durante a gestão do ex-prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, frequentemente criticado pelo Partido Liberal. Apesar do histórico do novo secretário, Abílio ressaltou que cada administração tem autonomia e que a escolha é de responsabilidade de Flávia. Ele diz o seguinte, abre aspas, é importante a gente separar as coisas, né? A gestão da Flávia é a gestão da Flávia, a minha gestão é a minha gestão. Disse aí o prefeito em conversa com a imprensa. Como exemplo, Abílio citou o caso de Éder Galiciano, servidor efetivo do município e também contador, que também atuou na gestão de Emanuel, mas foi mantido em seu governo por ter prestado serviços técnicos importantes à prefeitura. Aspas para ele de novo. O próprio Éder nos informou, por exemplo, os rombos e os números que tinham dentro da prefeitura de Cuiabá. Tudo isso foi fruto de umas 5 representações que a gente fez no Tribunal de Contas. Ele era secretário de Emanuel naquela época e alertou sobre as irregularidades. Emanuel não quis sanar, graças a Deus, a gente está sanando. Emanuel não quis sanar e graças a Deus a gente está sanando. Fecha aspas. Disse aí o glorioso Abílio Brunini. É polêmico isso, né, Lorenberg? O secretário... Só que assim, tem aquela coisa de... Eu já vi secretário, vou citar um exemplo. Marcelo de Oliveira, conhecido como Marcelo Padeiro. Hoje é secretário de Obras de Infraestrutura do governo do estado de Mato Grosso. O Marcelo Padeiro, que eu admiro muito, não é, pelo seu trabalho prestado, ele esteve, enquanto secretário municipal aqui na capital de Mato Grosso, em várias gestões. Eu não vou saber precisar todas elas, mas eu sei que parece que Roberto França
Eu não sei se o Wilson Santos também teve lá. Do próprio Mauro também ele teve. Pois é, eu ia encerrar com o Mauro. E do Mauro Mendes, não é? Quer dizer, ele é aquele coringão, assim, né? Que não se envolve em bola dividida, faz o que tem que ser feito e faz com precisão, com capricho, com zelo. E isso tornou marca na gestão dele, né? Não se envolve, não tem aquela coisa não pessoaliza, não politiza a coisa. Faz o que tem que ser feito e pronto, né? Agora, nem todo mundo quer que nem o Marcelo Padeiro. E a Flávia Moretti lançou mão de um ex-secretário do Emanuel Pinheiro. O Abílio, ele foi correto, na minha opinião, de não polemizar. Mas é aquela coisa, de cada um. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, a gente precisa ter muito cuidado para falar determinadas coisas. A primeira delas, veja, quando um governante, quando um político é eleito, seja para prefeito, para governador do estado, para presidente da república, ele é o dono de todos os cargos. É claro e evidente que quem ajudou ele na campanha, ajudou não porque os olhos é bonito daqui, o cabelo é lindo dali, não. Ajudou porque quer fatia do governo. Isso é tão óbvio que não precisa eu ficar repetindo isso. Ao fazer isso, o prefeito, o governador do estado e o presidente da república convoca e nomeia as pessoas ali. Simples. Independentemente se essa pessoa pertenceu a um governo A, B ou C. Vamos lá para o governo do estado de Mato Grosso. O secretário da Fazenda é o mesmo secretário que foi no último ano do governo Pedro Taques. Ok, amigos? Não tem a menor importância de se pertencer a um governo A, governo B ou governo C. A menos que haja envolvimento ideológico, né? Não, ideológico sempre há. É impossível, amigos, alguém, ao falar, não estar claro ideologicamente ali. O Marcelo Padeiro, você acha que ideologicamente... Todo mundo, ainda que não saiba o que significa ideologia. Aí esse é outro problema sério no Brasil. Mais de 80% não sabe. Não sabe, porque tem dificuldade de entender o que é isso. Mas não vamos passar o tempo falando isso aqui, não. Se quiser, eu passo. Mas voltando aqui. Você se lembra, amigo, quem que era o vice-prefeito da cidade de Cuiabá na gestão passada? É a mesma pessoa que foi secretário com Roberto França e foi secretário com Mauro Mendes. Ou alguém já esqueceu disso? Lembra daquela briga que teve lá na lagoa, naquela lagoa que tem lá perto do Palácio, que fechou com cimento, com concreto? Foi ele que mandou fechar. Parque das Águas. Então, amigos, o que eu estou chamando a atenção é que isso não tem o menor sentido você criar uma polêmica danada porque alguém pertenceu a uma administração A, aí veio para outra administração B e assim por diante. Nós entrevistamos aqui um vereador ontem que ele pertenceu porque ocupou o cargo de secretário adjunto no governo Pedro Taques. E esteve como secretário municipal de Várzea Grande durante 2 meses na atual gestão. Isso não tem o menor sentido a gente polemizar sobre isso. Um outro detalhe. Vou dar um exemplo bem longe para as pessoas não se sentir meio constrangidas. Quando Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência da República, o cuiabano Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência da República, ele colocou na mesma administração, na mesma gestão, adversários políticos comuns. Ele pegou gente da UDN, gente do PSD e gente do PTB numa mesma administração. Ele fez isso para briga dentro do governo? Não, amigos. Ele pegou as melhores cabeças da UDN, boas cabeças pensantes aqui do PSD e do PTB e trouxe para o seu governo. Isso é tão óbvio. Quando Getúlio Vargas assumiu, lá em 1954, quando ele suicidou, ele tinha exatamente gente da direita, gente da esquerda, dentro do mesmo governo, amigos. Porque um governo tem que atender
várias coisas. Então é preciso enxergar além dos olhos do prefeito, do governador e do presidente da República. O próprio Abílio tem hoje na secretaria alguém que é ex-secretário estadual, ou a gente já esqueceu disso, da cultura. Está lá na Secretaria de Esporte. Percebe, amigos, isso não tem nada a ver. Se o prefeito é o Paulo, e o Paulo acha que eu sou capaz para exercer uma pasta, independentemente se eu pertencia ao governo passado ou ao governo atrasado, mas se o Paulo achar que eu posso contribuir com a administração, por que não convidá-lo? Assim, eu vou apenas explicar o seguinte. Aliás, explicar não, vou continuar na minha linha aqui de raciocínio da seguinte forma. Eu citei o Marcelo Padeiro, não é? E houve, no caso específico dele, um hiato, né, do Roberto França para o Mauro Mendes. Quantos anos não se passaram ali, não é? O Marcelo foi sempre discreto, não foi passional, não é? Eu sei sim o que é ideologia. Não, eu não falei que você não sabe. Não, eu só estou fazendo o meu argumento aqui. E não havia, da parte do Marcelo, envolvimento ideológico, nem tão ideológico e nem tão pouco passional, não é? Que poderia justificar. O que é isso? É quando o cara compra a ferro e fogo, cegamente, as brigas e as dores do gestor, do executivo. No caso do Marcelo, não houve isso, né? Então, e no caso do Poças, esse que foi para a Fazenda, lá para a Secretaria de Fazenda da Flávia Moretti, que era da Fazenda do Emanuel, ele também era discreto. Ele veio uma vez aqui no programa Opinião, nunca, apesar das provocações que nós fizemos, não entrou em bola dividida, política, não, vou lá, meu negócio são os números e tal, e eu quero entregar isso, pode ser aquilo. O menino que saiu aqui do governo do estado e foi lá para a gestão do Abílio, também não tem, aliás, pelo contrário, ele era muito mais próximo do Abílio, tanto que foi candidato a vice dele lá na eleição. Não, mas eu não estou falando estou falando do secretário de esporte. De esporte, que é o esposo, que é o marido da Michele. Que também não tinha envolvimento. E também não tinha envolvimento ideológico, que ainda mais um atleta, ex-atleta, não é? O atleta de natação, era secretário do Mauro Mendes com o Abílio. E não há dois extremos ali. O perfil de Mauro Mendes com o do Abílio não são tão... Perfis exatamente contrários seriam um cara do PT com um cara do PL, por exemplo, que ideologicamente não se batem, ou pelo menos teoricamente não se bateriam, né? Você já está esquecendo que o PL ofereceu candidato a vice e foi vice-presidente na chapa do Lula lá no primeiro e segundo mandato. No Alencar, Zé de Alencar. Amigos, pois é. Só que lá, olha só, quantas reviravoltas não houve nesse contexto, no tabuleiro político do Brasil, do Alencar, do Zé de Alencar, que Deus o tenha, um excelente político brasileiro, para cá. Quantas reviravoltas não houve? O cenário mudou, não havia esse radicalismo que existe entre direita e esquerda. Naquela época não existia isso, até porque existia um negócio chamado Teatro das Tesouras, onde PSDB fingia-se de oposição, mas que no apagar das luzes costurava acordos com o PT, tanto que veio dar no que deu, né? Geraldo Alckmin, que estava no PSB agora há pouco, figura histórica do PSDB, hoje é vice de um petista, quer dizer, e de volta acima da cena do crime, ficou por água abaixo, ficou por esquecimento, como se ele não tivesse dito isso quando estava no PSDB. Então, reviravoltas houve, não é? Houve. Esse caso do Zé de Alencar aí, de fato, lá atrás. Mas lá atrás, muita coisa se afunilou de lá para cá. Se afunilou de lá para cá. Então, hoje, só para reafirmar esse posicionamento meu, é como pegar um petista e um liberal, ou um cara de extrema direita e um cara de extrema esquerda, e tentar falar a mesma língua. Não vai dar certo, porque senão
não vai dar liga. E a memória do povo, embora dizem que seja curta, não é. Ainda mais hoje com o advento da tecnologia, a internet, dá um clique aí, você vai... Tanto que eu acabei de citar aqui, do Geraldo Alckmin aí, que ficou acham que ficou no esquecimento, mas não ficou, não. Todo mundo sabe. Então, ideologia é isso, é ter honra, ter decência de manter... Não, Paulo. Você está completamente errado. Veja, você falou, vou citar 3 coisas que você falou que está completamente errado. Ah, mas quando o José de Alencar foi candidato a vice e ganhou as eleições juntamente com Lula, o cenário não se discutia direita e esquerda. Quem falou? Quem falou isso? Está errado. Você está errado. Mas é o que eu estou pensando. Sempre discutiu, e eu estou falando isso porque eu estudo o jogo político há muito tempo. A questão de discutir o que é a direita e o que é a esquerda, há muito tempo no Brasil é feito isso, desde os anos 50, desde os anos 40, desde muito antes do Getúlio Vargas. Embora a imensa maioria da população não saiba até hoje o que é direita e o que é esquerda. Aí o amigo telespectador pode falar, mas professor, o senhor fala que 85%, 90% não sabem, sugere alguma leitura? Eu sugiro. Tem um livro fantástico do Norberto Bobbio, fantástico livro, do Norberto Bobbio, que é um italiano que já morreu há 14 ou há 15 anos. Tem um livrinho muito simples, e se você baixar na internet você vai encontrá-lo. Direita e esquerda. Esse é um ponto. O segundo ponto, amigos, veja, nós estávamos falando, e o tema da matéria foi essa, de que uma pessoa que pertenceu a uma administração A ir para uma administração B. É isso que nós estávamos discutindo. Não tem nada a ver com direita e esquerda. Eu vou dar um exemplo só, para o amigo entender melhor. Em 2008, quando o senhor Mauro Mendes foi candidato pela primeira vez à prefeitura de Cuiabá, sabe quem que era o candidato a vice? Sabe quem que era, amigos? A professora Verinha, do PT. O Mauro era do PR, veio com a professora Verinha do PT junto. Lembra disso, amigos? Ok? Quer que eu dou mais exemplos? Eu vou dar mais exemplos. Só para chamar a atenção para uma outra questão. As pessoas, na maioria das vezes, não entram ou não ingressam em um partido pela cor partidária, pela corrente ideológica. A maioria, não são todos, a maioria entra por visibilidade eleitoral. Vou chamar o intervalo comercial porque eu estou me azucrinando aqui na cabeça, eu tenho que pagar o intervalo comercial e isso não impede que Lorenberg continue no bloco seguinte a falar sobre a opinião dele. Agora vamos para o intervalo comercial, a opinião volta num instante só. Eis que estamos de volta aqui ao programa Opinião na sua TV Pantanal. O programa Opinião está ao vivo nesta quinta-feira, dia 17. Já comprou o seu peixe santo? Você viu que o glorioso prefeito disse que aqui em Cuiabá não vai ter especificamente, né, uma campanha para que as pessoas... Não vai ter o peixe santo propriamente, né? Aos pontos... Eu já comprei minha tilapinha hoje, fui lá no mercado, comprei para garantir. E aqueles que fazem questão de comprar no dia, então vai ter que, se quiser comprar mais barato, vai ter que pechinchar, né? Se não encontrar em Cuiabá, o jeito vai ter que cruzar a ponte realmente. Mas assim, no bloco anterior, o professor Lorenberg estava falando, contra-argumentando, e sobre... Eu fiz questão de puxar o lado ideológico, a discussão sobre ideologia, na troca de cargos, quem serviu a num ano, numa gestão, hipoteticamente não poderia servir a B numa gestão posterior. Eu argumentei, coloquei o exemplo do padeiro, e o ponto central foi o Poças, que foi absorvido pela Flávia Moretti, prefeita de Várzea Grande,
sendo que o Antônio Poças tinha sido secretário do Emanuel Pinheiro aqui. Aí eu abordei, puxei o viés ideológico, Lorenberg discordou de mim e disse que eu estava errado. O Lorenberg falou que eu estou errado. O professor falou que eu estou errado, eu não posso ir muito além, eu não posso discutir com o professor. Entretanto, contudo, todavia, eu insisto nos argumentos nos quais eu acredito, embora Lorenberg não concorde com eles, é um direito do Lorenberg, professor, quem eu respeito de coração, porque eu tenho um carinho enorme, e não tem nada a ver com isso, nada de pessoal, mas a minha opinião é exatamente ao contrário da dele. Ponto. Agora, se eu tenho opinião exatamente contra, assim como a ideologia, assim como o pensamento político que ele possa ter, não é o que eu tenho, pode não ser o que eu tenho. Então, o que eu coloquei aqui, e se tem o teatro das tesouras, quando falamos de PSDB e PT, havia isso, está aí retratado em livros, best-sellers, inclusive. Agora, leitura política, aquela da literatura propriamente, pode até que eu não tenha, mas eu também não sou bobó cheira-cheira. Eu acompanho Agora, eu não tenho obrigação de acreditar e aceitar a doutrinação, a doutrina, ou que me dizem que como certo. Eu posso não concordar, como eu não concordo, exatamente eu não concordo com o que o Lorenberg colocou, mas de jeito nenhum. O exemplo do Alckmin, Geraldo Alckmin, é perfeito para ilustrar o que eu estou falando aqui. Quem diria, com a raiva, com o sentimento emocional que foi colocado nos discursos do Alckmin, de um passado não muito distante, ele estava no PSDB ainda, o último partido dele é o PSB, mas ele estava no PSDB lá, Lula, esse Lula foi agora, depois que foi eleito, mas lá era que o Lula estava querendo voltar à cena do crime, ou seja, voltou com o Lula na cena do crime, segundo o Alckmin, né? Segundo o Alckmin. Então é isso, não adianta. Agora, não só entendo o que o Lorenberg colocou na sua avaliação, professor, como respeito. Agora, ponto final. Nada me obriga a aceitar que eu estou errado, porque é uma questão de opinião, ou que você está certo ou que está errado. Então, eu estou com a minha opinião, não é? Se hipoteticamente viesse um argumento seu que me fizesse que demovesse a minha, falar, pô, esse cara está certo, eu vou... Mas não é o caso, não foi o caso em tudo que foi dito aqui, mas eu respeito. E é uma coisa tão bonita o respeito, né? Eu jamais vou dizer para você que você está completamente errado, porque o que é real para ti pode não ser para mim. Afinal de contas, em muitas situações, nada mais somos do que inventores de reais realidades. Então, a gente precisa simplesmente respeitar o limite das opiniões, não é? É o que eu faço. Então, só para dizer isso, porque o argumento do bloco anterior estava nesse aspecto aí, não é? De leitura do cenário político. Só quero fazer uma observação final aqui, que eu não sou o estudioso que ele é. Lorenberg vive disso. Ele devora os livros, né? Ele citou aqui exemplo, inclusive recomendando. Agora, a minha leitura é de cenário. Como jornalista, que sou obrigado a ler jornais e a ter opinião também no frigir dos ovos. E essa aqui é apenas uma amostra da minha opinião, professor. Sexta-feira Santa. É amanhã, hoje é quinta. Fala em peixe santo, mas eu sou apaixonado por canjica. Toda essa fase do ano, quando chega, eu me lembro muito bem da minha mãe. A minha mãe preparava uma canjica na quarta-feira, quinta-feira, porque demorava um pouco, fogão a lenha, preparava um pouco. Sexta-feira a gente comia canjica, muita canjica. Eu sou apaixonado por canjica. Toda vez que chega Sexta-feira Santa, eu me lembro exatamente dessa fase e é exatamente o momento que a minha mãe está mais presente junto comigo. Mas voltando para o nosso assunto. Amigos,
é uma observação apenas para todos nós. Quando você tem um posicionamento A, B ou C, qualquer que seja posicionamento, um posicionamento A, um posicionamento B, um posicionamento C, que deve ser respeitado por todo mundo, mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa: os fatos. Ainda que eu discorde de um posicionamento de alguém, eu não posso discordar dos fatos. Porque os fatos existem, independentemente da minha vontade, da vontade do Paulo, da vontade do Gercinho, da vontade de qualquer que seja. Quando você discute o fato, acabou a discussão. Porque o fato existe. Eu não posso esquecer nenhum momento que o José de Alencar foi vice-presidente da República. É um fato. Não sou eu que estou dizendo, é um fato. Eu não posso questionar que o senhor Mauro Mendes foi candidato à Prefeitura de Cuiabá, juntamente tendo a vice a professora Verinha. Não sou eu que estou dizendo, é um fato. Então ninguém pode discutir isso. Eu não posso também discordar que o atual secretário de Fazenda foi também secretário de Fazenda no último ano do governo Pedro Táxi. É um fato, amigos. Eu não estou dizendo nada de novo. É um fato. Eu não posso também discordar que o secretário de Cultura do governo do Estado hoje é o secretário municipal de Esporte. É um fato. Eu não discuto o fato, porque os fatos existem. E eu aproveito os fatos para montar a minha argumentação. É isso que eu estou chamando a atenção do eleitor, do contribuinte e do nosso telespectador. Você discute posicionamento. Você discute uma posição de A, B ou C diante de uma situação. Mas você nunca pode discutir os fatos. Embora o que se tem hoje é exatamente isso. Se você abrir as redes sociais, eu não tenho rede social, se você abrir as redes sociais, você está lá. Tem gente que nega fato. Isso é o cúmulo do absurdo. Quando alguém nega um fato, ele não está abrindo para uma discussão, para uma conversa. Isso que eu estou chamando a atenção. Bem simples, amigos. Direita e esquerda sempre teve discussão no Brasil todo. Isso é fato. Eu não estou dizendo a minha opinião, estou dizendo um fato. Simples. Quando a briga do Getúlio Vargas com a UDN, é fato. Então é isso que eu estou chamando a atenção. A gente discute, mas eu sou contra um secretário que foi secretário do governo A entrar no governo B. Aí é o seu posicionamento. E eu respeito o posicionamento. Eu sou contrário. Se um governante, se uma pessoa foi eleita para exercer um cargo tão importante como é de uma prefeitura, de qualquer município do país, de uma prefeitura, se foi eleito para governar o Estado, qualquer Estado do país, e foi eleito para presidente da República, e você vê em uma pessoa alguém com capacidade, com desenvoltura profissional para exercer uma posição dentro do seu governo, você não vai chamá-lo? Ora, se aquela pessoa é especialista naquele assunto, que vai contribuir muito, você não vai chamá-lo? Independentemente, amigos, das cores partidárias, independentemente das cores ideológicas, porque ninguém, a imensa maioria das pessoas, não filia por corrente ideológica, filia-se um partido por visibilidade eleitoral no Brasil. É por isso que no Brasil é muito difícil você pegar o cenário do Brasil todo, é muito difícil você identificar alguém de esquerda e alguém de direita, diferentemente da Europa. Na Europa, se você olhar, você sabe com clareza quem é de esquerda e quem é de direita. No Brasil não há essa diferença.
Porque alguém que se posiciona hoje, que tem um comportamento de alguém de direita, e que você olha, poxa, mas esse cara é de direita, essa pessoa é de direita. Perdoe pelo cara que eu expressei. Essa pessoa é de direita. Lá na frente, ele pode ter um outro comportamento que você, ao olhá-lo, você vai perceber, poxa, mas isso é um posicionamento de esquerda. Percebe o que eu estou chamando a atenção? Porque isso não está claro no Brasil. É muito difícil. É muito difícil. Por isso que aquelas bobagens que são ditas nas redes sociais, você é esquerdista, você é de direita, você é fascista, são muito mais expressões de uma briga, que eu não gosto de briga, as pessoas que me conhecem sabem disso, eu não sou de briga, eu sou de conversa, de discussão, de bater papo. Porque eu ganho muito em bater papo, aprendo muito com as pessoas. Então, voltando, amigos, todo mundo precisa ter posicionamento, todo mundo. E o posicionar é um ato político. Se eu e o Paulo aqui estivéssemos conversando sobre o jogo que ocorreu ontem do Santos contra o Atlético, se nós estivéssemos conversando sobre, e o Paulo assistiu o jogo e eu assisti, nós podíamos conversar sobre o jogo, o nosso posicionamento, tanto meu quanto do Paulo, é um posicionamento político. Ainda que estamos conversando sobre esporte. Eu quero só, antes de encerrar o programa aqui, dizer o seguinte, aqui coladinho com o programa Opinião, transmissão ao vivo do Campeonato Brasileiro, já que o Lorenberg falou do jogo, transmissão ao vivo do Campeonato Brasileiro, Série B, hoje, daqui a pouco, América Mineiro e Amazonas. Eles se enfrentam na Arena Independência, lá em Minas Gerais. O final de semana também será de bola rolando na tela da TV Pantanal. Sábado, Operário Ferroviário e Paysandu ao vivo a partir das 14h55. Domingo, Atlético do Paraná e CRB, Clube de Regatas Brasil. Eles se enfrentam a partir das 17h55 aqui na TV Pantanal. Bola rola também, viu? É isso. Lorenberg, boa Páscoa para você, feliz Páscoa, viu? Para você, para sua família, para você que está assistindo a mesma coisa, que o Espírito de Deus, nós que acreditamos, que confiamos, que somos cristãos, que o Espírito de Jesus Cristo esteja presente nos corações de todos nós. Vamos refletir bastante.